Pessoal, tudo bem com vocês? Alexandre aqui. E eu tenho um recado especial para você, profissional que trabalha com o SAP, não importando o seu nível de conhecimento ou nível hierárquico. Todos que trabalham com o SAP, um dos principais ERP disponível no mercado interno, no mercado brasileiro e mundial, sabem exatamente o que eu vou falar a partir de agora. Existem diversas atividades que são extremamente repetitivas e maçantes e que tomam grande parte do tempo do seu dia. Se você ainda não utiliza automações como esta e análise de dados plotada no Power BI como esta, ou seja, a combinação dessas duas tecnologias podem alavancar a sua produtividade. Se você ainda não utiliza elas no seu dia a dia, você está deixando a produtividade na mesa. No vídeo a seguir, você terá a oportunidade de conhecer como combinar essas duas tecnologias e se tornar um destaque na sua organização e também no mercado de trabalho. Aproveite, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe com o máximo de pessoas que você sabe que utilizam o SAP no dia a dia e que podem se beneficiar desta informação. Um abraço e vamos para o vídeo. Beleza? A equipe técnica já avisou a gente que tá ok. Márcio, é contigo, manda bala. Agora é com você. Bom, vamos lá então, pessoal. Acho que passando dessa parte da extração do relatório, que é muito importante, como o Alexandre falou, ele mostrou um passo a passo. Realmente pode parecer um pouquinho complexo, mas no decorrer do dia, até coloquei no chat aqui, você vai testando em pequenas bases e você vai começar entendendo o código e aí depurando, como o Alexandre mostrou no F8, e você vendo etapa por etapa que é feito ali o VBA juntamente o SAP, tá? Eu também, quando eu comecei a mexer, inicialmente eu ficava um pouquinho ali na dúvida se o comando estava certo, mas você vai na questão da repetição, você começa ali a adquirir conhecimento e aí todos os dias, conforme o Alexandre mostrou, você precisa extrair a base todo dia, ou extrai em TXT, ou extrai em Excel, e aí aquele velho processo de traio 4, 5 planilhas, vou copiar todos os dados, vou abrir uma aba nova na planilha do Excel, vou colar esses dados lá. Então, você imagina, um PROC vem 300 mil linhas, 500 mil linhas. Então, assim, acaba sendo não muito performático, porque depende muito de uma máquina forte. Às vezes, quem acaba tendo essa máquina aí é só o time de TI, a gente acaba usando uma máquina ali que é disponibilizada para nós. Muitas vezes, quando você tenta ali fazer um processamento, a gente vê que a máquina em si, ela não consegue rodar, né? Os 10, 15 minutinhos que você teria para tomar um café, você não tem, porque você não pode sair de frente da máquina, porque em algum momento você vai deixar ela rodando e aí trava, quando você vê, você perdeu todo o seu processo ali e começa tudo de novo, né? Então você imagina, como a Alexandre falou, 50 mil linhas, até que é tranquilo, mas você imagina exportar 1 milhão de linhas para dentro do Excel, lembrando que ele tem uma limitação, que é 1 milhão e 48 mil linhas, né, mais ou menos isso, e aí você imagina que você vai extrair uma base que tenha 2 milhões de linhas. Então, assim, extraindo no Excel, ele vai, teoricamente, ali, trazer apenas 50%, porque é a capacidade por aba que ele tem disponível. Trazendo isso no TXT ou no CSV, que são os tipos, né, de formatos que o SAP disponibiliza, você pode trazer até 1 milhão, 5 milhões. Eu já vi alguns exemplos, né, em TXT, o cara importando 24 milhões de linhas, né? Então, para você ver que, assim, o Excel também tem esse poder de processamento, porém, ali, a gente sabe que hoje, se você utilizar uma ferramenta como o Power BI, você vai ter mais velocidade por conta da engenharia que tem por trás do Power BI, tá? Lembrando que, assim, em toda a estrutura, eu sei que às vezes fica essa briga, o Excel, preciso conhecer Excel para começar a mexer no Power BI. Eu digo que sim, porque praticamente toda a base, se você tem um bom conhecimento na ferramenta Excel, quando você migrar para o Power BI, você já tem uma base, porque você começar do zero. E praticamente toda a estrutura por trás que tem no Power BI, que eu vou mostrar para vocês, é algo que já existe nativo no Excel. Muitas vezes, a versão 2013 para trás, você tem que adicionar um suplemento, você tem que instalar o Power Query, e lá por trás você faz todo o tratamento dos dados ali.
quando você faz a limpeza, que a gente fala que é a higienização dos dados, onde você vai tirar colunas que você não precisa, vai tirar linhas em branco, vai fazer algumas correções no arquivo, e aí sim deixar ele disponível para que você comece ali a importar seus dados, fazer os relacionamentos, que no caso do Power BI seria ali, falando com o Excel, o PROC-V, você encontra uma coluna que é incomum entre as duas, né, o ID ou o próprio Excel, você fazia o PROC-V, uma formação de uma planilha, buscando em cima da outra, você contabilizando 50 colunas até exatamente chegar na coluna que você precisa trazer para os dados. Hoje, com essa melhoria que o Excel vem tendo, o Office 365, você vê que tem um PROC-X, é mais performático, é mais dinâmico. Mas, mesmo assim, se você não tem uma máquina boa, pode ter certeza que você vai ali sofrer um pouco. Bom, após essa breve introdução, estou aqui com a tela do Power BI aberta, né? Então, assim, essa é a cara, para quem não conhece, a gente tem algumas guias aqui que são praticamente quase iguais ao Excel. Então, começa a navegar, ver algumas funcionalidades aqui, inserir modelagem, exibição, que é a questão de você mudar as cores do tema, as cores dos gráficos e tudo mais. A questão da modelagem, onde a gente vai colocar uma nova tabela, vai fazer alguns parâmetros. E aqui, para começar, eu sempre escuto algumas pessoas, pô, mas eu quero aprender Power BI, mas eu não sei nem como é que conecta os dados. Então, sempre é isso. A dúvida maior das pessoas é de como conectar uma base ao Power BI. Então, assim, para começar, a gente vem aqui nesse botão, ele tem obter dados. Aqui ele já traz uma prévia das conexões que você pode conectar suas bases. Então, como eu falei, praticamente 80% das bases que vocês vão estar conectando no Power BI é Excel, e algumas também são em CSV. Então, praticamente ele já traz aqui essa prévia, mas porém, se você clicar em mais, vocês vão ver que tem uma infinidade, né, de conexões que o Power BI pode se conectar com banco de dados, por exemplo, você pode conectar com XML, com JSON, com PDF, muitas vezes você recebe informação em PDF, putz, o cara não pode mandar no Excel, mas você consegue importar isso, consegue tratar os dados e deixar ele no modo de tabela. No SharePoint, como o Alexandre comentou, a gente está usando aqui o OneDrive, que eu criei uma pasta, compartilhei com ele, e simplesmente ele está depositando os arquivos lá dentro, né? Assim, trazendo isso para a nossa realidade, a gente vê que tem aquele cara, o analista de dados ali, o analista de BI, muitas vezes ele não tem acesso a todas as transações do SAP. Então, alguma pessoa tem acesso devido à posição de segurança, e aí ela vai extrair os dados, vai depositar esses dados numa pasta que ele compartilhou, e ali sim ele começa a fazer todas as suas análises. É claro que sempre verificando se as informações estão coerentes, porque não adianta você, eu tenho uma base de dados aqui, monstros indicadores, e aí quando você vai ver, não tem nada a ver as informações que está na base de dados. Tem cliente que já não faz mais parte da sua carteira de vendas, e ali está aparecendo os seus dados, tá? Então, nesses arquivos que o Alexandre compartilhou, ele vai estar no formato de CSV/TXT, né? TXT aqui, que é o texto, /CSV, eu vou clicar nele e vou dar um conectar aqui, né? Aqui ele já abriu inicialmente a pasta, que o Alexandre depositou os arquivos, pois a gente já havia feito alguns testes e ela já fica praticamente ali digo, cacheado, né? Já fica com esse cache, porque ele sabe que ali eu estava já testando ele. Então, inicialmente aqui eu vou importar essa tabela que está no formato TXT, que é a KN1, vou dar uma abrir aqui. Ela vai estabelecer uma conexão com o arquivo. Aqui, enquanto ela faz isso, beleza. O que ela traz para mim inicialmente aqui? Ela mostra que é o origem do arquivo, o delimitador, que no caso é um pipe, que é uma barrinha, e aqui ele traz inicialmente apenas as 200 linhas. Não faz sentido ele trazer 1 milhão de linhas, porque no momento você não vai usar essa informação para nada. Então aqui você já tem uma pré-visualização do que ele fez no arquivo. Lá você consegue ver que lá está um do ladinho do outro, e aqui ele faz o desmembramento das colunas, né, conforme o pipe. Então ele vê cada pipe, ele já entende que é uma coluna, e ali já vai colocando
as informações. Então, aqui eu venho em transformar dados. Feito isso, o Power BI, aqui no caso, esse ambiente que eu estou é o Power Query, onde a gente faz toda a limpeza dos dados. Se vocês verem aqui, ele chama editor do Power Query, né? Então, olhando aqui, ele trouxe para mim uma coluna, né, vazia, não tem nada de informação. Aí ele trouxe a coluna de cliente, país, nome no formato minúsculo, aqui a região e o nome em formato em maiúsculo. Então, vocês têm que ver o que eu vou estar utilizando ali dentro do meu arquivo. Aqui no caso, existem duas formas de eu fazer o quê? A limpeza desses dados. Primeiro, o botão direito, eu posso vir aqui clicar na coluna que não vou utilizar e vou dar um remover dados, né? Então, assim, cada etapa que eu fizer aqui no tratamento dos dados, ele vai ficar nessa tabelinha aqui, ó, etapas aplicadas, né? Então, assim, vamos imaginar que eu deletei uma coluna e deletei errado. Aqui não existe Ctrl Z, tá? Então, se eu apertando Ctrl Z aqui, não funciona. Então, eu venho aqui nessas etapas aplicadas e aperto no X, tá vendo que ele fica vermelhinho? Vou lá e clico nele e ele já automaticamente deleta, ele volta o arquivo no seu estado original. Então, tem essa possibilidade de botão direito remover, ou aqui no próprio menu página inicial, tem essa opção escolher colunas, e a opção de escolher colunas novamente, e aqui eu venho, ele vai abrir uma telinha e removo a coluna número 1 e a coluna número 7. Então, automaticamente ele já tirou as duas colunas que não vão ser utilizadas, beleza? E aí no arquivo, eu ainda tenho duas linhas em branco, né? Então, se eu deixar dessa forma, meus dados não estão tratados. Então, o que eu venho? Na coluna número 2, eu clico aqui, ó, no filtro e vou remover vou tirar o flag dessa em branco, tá? E dou um OK. Feito isso, ele vai tirar aquelas duas linhas em branco, e aí, beleza, não tenho linha em branco aqui no meu arquivo. Porém, notem que o cabeçalho ele continua com o número da coluna 2, 3, 4, 5 e 6. Nesse caso aqui, eu preciso que essas colunas tenham o mesmo nome, tá, do meu relatório, da minha tabela. Então, o que eu vou fazer? Novamente, aqui na página inicial, vou usar essa opção, usar a primeira linha como cabeçalho. Então, vou clicar nela. Automaticamente, qual o comando que o Power Query fez? Ele promoveu a linha para cabeçalho. Então, aquela primeira linha que aparecia aqui, ela veio e está aqui em cima, tá? Então, por exemplo, aqui você vai ter o ID do cliente, você vai ter o país, o nome, a região e o nome novamente em maiúsculo aqui. Então, eu tenho informação em duplicidade que eu vou fazer. Não preciso dessa coluna, também posso vir aqui e removê-la. Vou trabalhar apenas com essas 4 colunas aqui. No cliente, aqui ficou o ID, eu venho e renomeio, dou duplo clique no cabeçalho e escrevo aqui ID cliente, que ele vai ser o conector dessa tabela com o outro relatório que eu vou estar importando também. Lembrando que a região, vocês podem notar que não tem algumas informações, estão em branco. Como o Alexandre falou, muitas vezes o time de Master Data precisa estar atuando fortemente em relação a manter os cadastros, a base sempre atualizada. Nesse caso aqui, como está faltando informação, eu também vou deletá-la, porque se está faltando informação, eu não consigo fazer nenhum vínculo ou nenhuma análise. Então, venho aqui, botão direito na coluna, remover. Beleza? Então, inicialmente aqui, a tabela de cliente já está pronta. A importação da segunda tabela, mesmo processo. Como eu já estou no ambiente de Power Query, apenas venho aqui em nova fonte, texto, /CSV, e vou trazer a segunda tabela, que no caso é a debug. Vou dar uma abrida aqui, ela vai conectar. Ela traz praticamente na mesma estrutura da outra tabela, então ela traz aqui, ó, origem do arquivo, delimitador e também trazendo apenas as 200 linhas. Vou dar um OK novamente para começar a tratar esses dados. Notem que ela trouxe novamente a primeira coluna sem nenhuma informação e a última coluna, que é a número 15, também tem informação. Então, eu repito o mesmo processo. Página inicial, escolher colunas,
escolher colunas, vou desfregar a coluna 1 e vou desfregar a coluna número 15. Beleza? E aí, lembrando de novo, que ele também traz linhas em branco, que é o padrão que sempre vai trazer no formato que vocês escolheram na importação para TXT. Novamente, eu venho aqui na coluna número 2, vou no filtro, tiro o flag do em branco, dou um OK, beleza? Eliminei lá a linha em branco e novamente venho e faço aqui a promoção do cabeçalho, né? Vou promover essa primeira linha com o cabeçalho, então ele vai ficar no lugar do nome das colunas. Novamente, clico aqui, usar a primeira linha como cabeçalho e ele já promoveu. Porém, por regra, o que o Power Query faz? No momento que você promoveu o cabeçalho, ele faz uma leitura de todo o arquivo, identificando cada informação que tem dentro da coluna, tá? Vou voltar uma etapa aqui, ó, para vocês perceberem, antes de eu promover como cabeçalho a primeira linha, o que acontece? Eu tinha aqui a data, né? Porém, a data do SAP, ela sempre vem com um ponto, né? No nosso calendário normal, a gente usa o barra, né? Então, nesse caso aqui, a partir do momento que eu fiz promover a primeira linha como cabeçalho, o que ele fez aqui? Ó? Ele pegou e fez a leitura da informação que estava na coluna e converteu isso para um número aqui, como fosse um número comum, um número que a gente utilizaria para fazer algum código. Nesse caso, eu preciso fazer o seguinte tratamento aqui. Se a base for muito grande, o que eu sugiro, que é uma prática normal que a gente acaba fazendo, remove essa etapa aqui, que é o tipo alterado, para que você faça uma leitura de todas as colunas ali, e aí você consegue ali exatamente fazer a conversão da coluna, da informação, da forma correta. Então, por exemplo, essa coluna, identifique ela como data e essa também como data, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar a barra no lugar do ponto. Então, selecionei as duas colunas, se eu utilizar o Ctrl na primeira coluna e na segunda coluna, eu venho aqui em transformar dados, e aqui tipo de dados, eu vou escolher a opção data. Então, assim, transformei ela, tirei o ponto e coloquei a barra, então ela já adicionou mais uma etapa aqui no tratamento do dado. Tá? Aqui no formato da hora, ele está como ABC, a regra número 1, todo o arquivo que traz, ele traz sempre como ABC e você vai ali, de forma classificando as informações, tá? Então, aqui eu vou vir, de novo, clico no ABC e vou escolher a opção de hora. Então, ele vai deixar no formato de hora, tá? Nessa coluna, aqui tem o número, o valor financeiro, ela deixou como ABC, então está como valor líquido. Eu vou novamente clicar no ABC e vou transformar ele aqui ou número decimal ou número decimal fixo, para que ele fique ali no mesmo formato de moeda que a gente usa hoje, ponto e vírgula. Okay? As demais colunas, aqui eu posso, se eu identificar que eu não vou estar utilizando elas, tá? Então, por exemplo, moeda, se eu vendo para N países, eu estou fazendo uma visão no Brasil, não preciso estar utilizando. Aqui essa coluna, organização de vendas, esse CDST, SA, então aqui, são colunas que, teoricamente, nesse momento eu estou olhando, não vou estar utilizando agora por tipo de moeda, não quero saber qual CD que fez a venda, ou, por exemplo, de que setor que saiu. Então, são informações que eu não vou estar utilizando, então, novamente, eu posso selecionar com o Ctrl e clicando, e posso vir aqui e deletá-las, tá? Lembrando que essa última coluna eu vou deixar, porque esse emissor da ordem vai ser o conector com a primeira tabela que eu importei, que é o de cliente. Bom, então beleza. Então, basicamente aqui, esse segundo arquivo já está tratado. Eu vou aqui para importação do último arquivo novamente. Aqui eu repito novamente o mesmo passo. Vou lá em nova fonte, TXT. Vou importar agora a tabela VBAP. Novamente, clico nela, dou um OK. Ela vai estar importando isso para dentro do Power BI. Lembrando que, assim, pessoal, qualquer alteração que você fizer aqui no Power Query não afeta o seu arquivo original, tá? Então, assim, mas se eu fizer alteração aqui, vai prejudicar a minha base? Não, não vai, porque o Power BI que ele faz uma cópia do arquivo para a memória dele, né?
Então, ele estabelece essa conexão com o arquivo que você fez a importação e aqui você faz toda a manipulação dos dados. Tá? Novamente, ele traz a mesma estrutura, vou dar um OK. De novo, se você olhar aqui, ele traz a primeira coluna sem nada, e aí a última coluna também sem nada. Então, novamente, eu vou vir aqui escolher colunas novamente, e vou eliminar a primeira coluna e a última coluna, vou dar um OK, beleza? Novamente aqui, vou tirar a linha em branco, clicando no filtro, tiro o flag de em branco, vou dar um OK, beleza? E aqui, novamente, eu vou fazer o quê? Utilizar a primeira linha como cabeçalho, tá? Vou dar um OK. Lembrando que ele já fez a leitura novamente de todas as colunas e já colocou ali a configuração em cada coluna, tá? Nesse caso aqui, vou fazer alguns pequenos ajustes, porque a grande maioria ele converteu para ABC, porque começa com letra, então ele vai ficar nesse mesmo padrão aí. Por exemplo, o doc de venda aqui, eu vou deixar ele como ABC, por quê? Por que ABC, Márcio? E não como número. E colunas que eu não vou realizar nenhum cálculo, eu posso deixar ela como ABC, não tem problema algum, tá? E aqui ele dá essa mensagem: deseja substituir a conversão existente para atual, então que ele vai converter de números para o ABC, que vai ficar no formato de texto. Dessa forma, não tem problema, porque eu não vou realizar nenhum cálculo. O doc de venda, que nada mais é do que o registro ali da informação que eu tive no SAP. Bom, o item aqui é um código que acaba vindo ali conforme a gravação das informações no SAP. Não vou utilizar isso nesse momento. Material de entrada, vocês podem ver que são colunas iguais, também eu não vou estar utilizando. Grupo de mercadoria 1 e 2, nesse momento também não vou estar utilizando. Posso vir aqui, selecionei as duas, vou dar um botão direito e remover colunas. A denominação, que nada mais é do que o descritivo do material que foi vendido, tá? Vou manter aqui. Ó, também tem a mesma coluna de valor financeiro, que ela é praticamente a mesma da VBAC. Então, venho aqui novamente, clico nela e vou deixar ela com um número decimal fixo, para que ela fique no formato moeda nossa, que é ponto e vírgula. Aqui ele traz a coluna de quantidade, peso bruto, peso líquido. Vou manter, mas porém, nesse momento, você não vai fazer nenhuma análise do que carregou em relação a peso. Você pode extrair ou você pode deixar. Em relação à volumetria também, para você saber quanto que esse material tem de volumetria, quanto que ele ocupa dentro do caminhão. Vocês podem ver que está nulo. Isso se eu não tenho informação, não consigo extrair nada por enquanto, até mesmo até a base está totalmente ali alinhada com o produto. Isso é uma coisa que as empresas sofrem bastante, de ter o master data sempre ali atualizado, e aí com base nisso você consegue começar a fazer seus estudos, suas análises, saber quanto que você está carregando de cubagem dentro do veículo, e aí fazer aquele velho cálculo de reais por quilo, ou saber qual a capacidade, se você está estourando a capacidade de carregamento de cada veículo. Então, nesse caso aqui, não vou utilizar essa coluna, posso vir novamente, clicar o botão direito nela, vou dar um remover. Bom? E aí, por último, essa última coluna, ela transformou os números novamente aqui, tudo junto, que é a data separada por ponto. Vou vir nela aqui e vou novamente transformá-la para data. Então, pessoal, como eu já importei a base, automaticamente aqui, essas três bases, já identificou que há uma similaridade entre os IDs. Então, é como se fosse ele fizesse o próprio PROC-V automático. Bom? E aí, eu vou precisar conectar aqui a tabela KNA1 com a tabela VBAC, porque depois aqui eu tenho os clientes que efetuaram a compra do produto, né, nessa segunda tabela. Então, por isso que eu coloquei ID aqui do cliente, eu vou conectar com o emissor da ordem aqui, tá? Então, pessoal, nesse caso aqui, deixa eu só fazer uma pequena correção no arquivo, porque ele ficou um formato como número e outro formato como ABC. Nesse caso, se não tiver a similaridade entre os dois, não vai conectar.
Tá, ID, deixa eu só remover os vazios, que eu não vou precisar também. Volto e faço a aplicação novamente aqui. Tá? Tá vendo que ele deu um erro, pessoal? Ele não conseguiu converter em número. Então, por isso que é importante. Se eu tenho a informação com número e texto, eu tenho que saber exatamente a forma que eu vou estar convertendo essa base. Deixa eu voltar novamente aqui. Corrigir ela. Para ver se tem essa informação. Ou se é. Tirar ele aqui em cima. Vou excluir. E vou deixar ele como ABC aqui embaixo. Vou novamente fechar e aplicar. Beleza? E vou conectá-los novamente aqui. Bom, vi que agora ele conseguiu conectar porque eu havia deixado agora a similaridade entre eles correta aqui. Então, beleza. Fiz o carregamento, fiz as conexões e agora a gente vai para a parte que seria o quê? A parte de visualização de dados, tá? Que seria a gente começar a montar ali o resuminho de como que foi o meu andamento dos resultados. Então, assim, eu tenho um monte de informação, mas o que eu quero trazer com isso aqui? Então, por exemplo, aqui também eu vou adicionar uma nova tabela, tá? Porque essa tabela é onde vai receber ali as nossas funções, elas são muito similares ali ao do Excel, tá? Então, aqui a gente usa a função DAX, que é o cálculo que a gente faz, e lá no Excel a gente usa as funções que existem no próprio Excel. Então, eu vou vir aqui na modelagem, eu vou colocar uma nova tabela, e aí vou renomear ela inserir dados, na verdade, e aí eu vou criar uma nova tabela, tá vendo que ela cria a tabela, vou vir aqui, vou dar um underline, porque você coloca underline, ele fica lá na primeira tabela, como primeiro um rank lá, medida, e vou dar um carregar. Beleza, que ele criou. E é importante também que nessa tabela a gente também usa uma de calendário. Então, de calendário você vai utilizar ela para fazer suas visões, seja por dia, seja por mês, por semana, por trimestre, por ano. Muito importante também eu estar utilizando ela aqui dentro da base. Eu vou pegar já o códigozinho dela pronto, para a gente poder ganhar tempo aqui. E nesse caso eu vou vir aqui e vou inserir uma nova tabela. No caso aqui é uma tabela mesmo. Então vou vir, vou dar um Ctrl V, tá? Essa de calendário, qual que eu preciso fazer? Por exemplo, ela tem uma variável que lê a tabela que tem as datas e ela vai olhar o quê? Aonde que eu tenho um ano mínimo e um ano máximo, a data inicial e a data final. Nesse caso, vocês podem ver que ele deu um erro aqui. Eu preciso corrigir que eu estava usando com um outro nome. Vou apontar para a coluna da tabela que tem a informação de data, para que ele faça a leitura da, da tabela, traga para mim ali a informação da data inicial e a data final. Pode ver que já saiu aquele sublinhado vermelho, já ficou azulzinho, identificando que deu certo. E aqui, novamente, só mais uma aqui, e novamente, colocando a data da criação, vou dar um Enter, ela vai ler, beleza, já criou aqui automaticamente a de calendário, fechar, e aí voltando na minha tabela no relacionamento, vocês notem que ela apareceu aqui, e o que eu vou fazer agora? Eu vou conectar ela às duas tabelas que possuem datas, e aí quando fazer um gráfico, eu vou puxar a data dessa de calendário e não da coluna data do relatório. Então, eu vou vir aqui, vou escolher a date, que é a data em inglês, né? E vou conectar ela com a coluna data da tabela VBAC. Vai conectar e também vou conectar a date com a outra tabela também
na data de criação. Então, excelente. Ótimo, beleza. Aqui ele ficou inativo porque, como já tem esse percurso, ele já consegue chegar aqui, por isso que ficou inativa aqui essa coluna. Beleza? E aí, pessoal, aqui a primeira informação que a gente quer ver. Eu quero saber quanto de vendas eu tive nesse período. Então, eu vou vir aqui selecionar um cartão. Esse cartão, basicamente, aqui à sua direita, você tem todos os modelos de gráfico que você pode estar utilizando, né, conforme a sua necessidade. Nesse caso aqui, eu quero só um resumo de quanto que eu vendi ao longo, sei lá, de 1, 10, 15 anos, conforme a informação aqui do meu relatório. Então, eu vou vir aqui na tabela VBAC e vou puxar o campo, valor líquido, para esse espacinho que é o campo. Então, ele vai dar para mim que houve uma venda de 24 bilhões de reais aí ao longo do período. Qual o período? Eu ainda não sei, eu vou começar a olhar a esse número aí. Aqui eu fiz o quê? Não utilizei função, apenas cliquei e arrastei. É basicamente como vocês fazem aí hoje na tabela dinâmica, né? A consolidação que vocês fazem no Excel. Campo, você arrasta a informação que você quer e ele já te dá o resumo. Beleza? E aí, tem outra opção também, que é criar uma medida. Vou vir aqui nessa tabelinha que eu criei, vou dar um botão direito, nova medida, vou dar um nome para essa medida, vou colocar aqui o valor de venda. Aqui, vou estar utilizando uma função chamada sum, que no caso é o DAX, que é a soma, né, que vocês usam a soma no Excel. Aqui no caso é a sum. Ela vai somar o valor da coluna valor líquido da VBAC. Vou dar um OK aqui. Notem que ela vai trazer a mesma informação do que eu só arrastar o campo da coluna para dentro do cartão. Vou clicar nela aqui e vou arrastar aqui para dentro. Tá vendo que ela teve a mesma performática. Então, nesse caso aqui, eu vou deletar essa, vou deixar mesmo essa daqui, que é a função DAX. E aí, agora eu quero saber a quantidade, por exemplo, de pedidos que eu tive. Novamente, vou clicar com o botão direito na medida, nova medida. Vou escrever aqui o nome dela, quantidade de pedidos. E nessa quantidade de pedidos, exatamente ali, como se fosse, pode ser nota fiscal, pode ser o número de pedido. Então, nesse caso, pode ser que na mesma nota fiscal ela se repita várias vezes, de acordo com o produto. Nesse caso aqui, eu quero pegar apenas as contagens distintas. Então, eu venho aqui na função distinct count, ele vai contar só o que for distinto. Vou apontar para a tabela, no caso aqui a tabela VBAC. Vou colocar aqui o DOC de venda. Vou fechar o parênteses, vou dar um OK. E aí, novamente, vou trazer um cartão, clico no cartão aqui, coloco ele ao lado e vou pegar aqui a quantidade de pedidos. Então, eu sei que vendi 15, eu tive 24 bilhões, 15 mil pedidos que foram efetuados. E agora eu quero saber qual a quantidade de clientes que fizeram esses pedidos. Então, novamente, vou vir aqui na minha medida, vou dar um botão direito, nova medida, e vou criar uma função chamada quantidade de clientes. Feito isso, novamente eu vou utilizar o distinct count, que pode ser que o cliente se repetiu várias vezes, eu quero só capturar a venda, a compra desse cliente, para não repetir várias vezes. Eu sei que ele vai ter vários pedidos de compra, né? Porém aqui eu quero que ele conte quantos clientes eu tenho na minha base, né, da KN-A1. Então eu venho aqui distinct count, vou apontar para a tabela KN-A1 e vou colocar o nome do cliente. Vou dar um OK aqui. Beleza? E novamente eu vou adicionar um cartão e vou arrastar esse campo aqui de clientes aqui dentro. Então, notem que eu tenho uma carteira de 11 mil clientes que fizeram 15 mil pedidos aí ao longo do período que a gente não sabe ainda, que eu vou aqui mostrar para vocês. Beleza? Então, aqui eu tenho inicialmente as 3 primeiras informações. Até então a gente não sabia de nada, não sabia quanto que eu tinha vendido, não sabia quantos pedidos eu tinha, não sabia a minha carteira de clientes. Agora você já sabe. Pô, legal. Qual que é o próximo passo aqui? Eu quero saber como que foi a minha performática aí no período de 1 ano, 10 anos, 15 anos que eu tenho aqui dentro
da minha base de dados. Então, eu vou vir aqui adicionar esse gráfico de linhas. Tá? Por que o gráfico de linhas? É um gráfico que você consegue ver ali, né, a flutuação, né, de como foi a sua performance ao longo de um ano, 10 anos, depende muito da base que você está analisando. Nesse caso aqui, eu vou trazer aqui para dentro, como eu havia montado a de calendário, vou trazer essa date, né, para o eixo Y, e aqui no eixo X, e no eixo Y eu vou trazer o valor de vendas. Tá? Então, notem que ele está trazendo informação desde 1997. É uma informação bem longa, né? Então, assim, como é que estava o mercado naquela época? Eu não sei como é que estava, era, sei lá, você tem dados, mas você quer analisar informações mais presentes. Então, eu vou aplicar um filtro aqui, vou pegar basicamente aqui 2010 até 2023 para ver como está sendo a minha performance aqui. Então, aqui dentro, né, do filtro, você fica escondidinho, mas você pode vir aplicar o filtro, eu vou encurtar essas informações aqui em relação ao ano. Então, eu venho aqui no visual, filtro nesse visual, vou vir na parte de ano e vou colocar aqui, ó, que ele faça um filtro maior que 2009. Tá? Ele pega 2010 em diante e vou aplicar. Então, ele pega aqui, faz um corte na minha linha do tempo e vai me mostrar de 2010 até 2023. Eu quero encurtar mais ainda essa análise. Você consegue também encurtar as informações. Então, eu vou manter dessa forma. E aqui eu quero saber, opa, eu tive um pico aqui de vendas em 2013. Então, eu vendi 13 bilhões de reais nos meus produtos. Então, nesse caso, vou clicar no gráfico e vou adicionar os rótulos, que daí fica mais fácil você visualizar onde foi o seu pico e você consegue ver ali o acompanhamento de como foi a sua performance. E aí, essa linha está um pouco muito, vamos imaginar assim, não tão agradável. Então, eu posso vir aqui, clico no gráfico, vou vir na parte de visual, vou selecionar a opção de linha e vou suavizar essa linha. Deixar ela mais suave, fica mais bonito de se ver. Beleza? Então, eu já sei como é que foi a minha performance aí ao longo de praticamente 13 anos aí de performance. Vou deixar esse período? Depende muito do que o seu gestor ou a sua área quer ver. Beleza? Então, já temos aqui 3 cartões e um indicador. E aí, vou adicionar mais uma tabelinha aqui, onde eu quero ver quais são os produtos que eu vendi, tá? Produto e quantidade que eu acabei vendendo aí ao longo desse período. Então, eu vou aqui, vou trazer aqui, beleza, eu acho que nesse caso eu vou trazer o cliente para a gente poder ver qual foi a quantidade de pedidos que ele teve. Então, vou colocar uma tabelinha aqui da sua direita. Normalmente, seleciono a tabela, cliquei nela, automaticamente ela já vai aparecer nesse campo aqui. Vou vir na tabela KN1, vou pegar o nome do cliente, ou eu posso trazer para cá, eu posso colocar aqui na coluna. Então, vou colocar ela aqui e vou trazer aqui a quantidade de pedidos. Vou colocar ela aqui embaixo, clicar nele aqui, e o valor que eu tive. Tá? Aí, pessoal, vocês podem notar aqui o nome do cliente, vocês podem ver que veio aqui, hashtag. Isso é legal de vocês verem, porque para vocês verem que a base, às vezes, pode ser que não esteja 100%. Né? Pode ser alguém de TI ou a própria pessoa que disponibilizou a base para você, não se atentou a esse detalhe. Pode falar, Lê. Não, foi eu que disponibilizei a base. É normal, bem colocado por você. É isso, a base nós não sabemos como que ela vem, né? Como você comentou aí, veio desde 1997. Então pode ter erro, o cara lá no Master Data na hora de fazer o cadastro do cliente cadastrou de qualquer forma. Então, cabe a você que está tratando as bases, fazendo aí a tratativa, identificar esse tipo de situação antes de disponibilizar esses dados aí para a sua gestão, para os tomadores de decisões, né? Então, bastante atenção aí nas bases no momento que forem extrair. É isso aí. Pessoal, ó, só um recado importante, mas eu sei que a gente tá aqui, tá legal, ó, nós temos 19 pessoas, 18, batemos o pico de 23, mas legal, tá todo mundo bastante interessado. Vamos avançar mais um pouquinho, claro.
Quem ainda, dá uma olhada, ó, esquecemos de falar, tá vendo? Mas é normal, né? Primeira live, esquecemos de dar alguns recados. Quem tá aqui na live, já dá uma olhada, certifica que tá inscrito no canal, né? Não deixe de se inscrever aqui no canal. Quem ainda não deu like, dá um like aí para ajudar todo mundo, porque assim, vocês estão vendo o conteúdo é bastante denso. Se vocês realmente estão acompanhando até aqui, é porque este tipo de informação é muito importante para vocês, principalmente para quem trabalha já está trabalhando com Power BI ou quem trabalha com SAP no dia a dia. Então, isso vai nos motivar para manter aqui o canal atualizado, trazendo novos conteúdos para vocês. Então, certifica que está inscrito e dá um like aí para fortalecer o canal. Beleza? Márcio, manda bala. Beleza, pessoal? Então, para acelerar um pouco, que a gente mostrou aqui as possibilidades que vocês podem estar construindo. Eu vou trocar o indicador aqui. Vou colocar já praticamente um pronto, para vocês visualizarem aqui as possibilidades que a gente já tem, né, nesse indicador que a gente construiu com essa base que a gente extraiu do SAP. Tá? Então, assim, pessoal, então a gente montou aqui uma visão de valor de vendas, total de pedidos, também coloquei aqui o ticket médio, que eu adiantei um pouco a função ali, e aí a quantidade de cliente. Então, aqui você tem a visão ao longo do ano. Eu coloquei mais um indicadorzinho aqui, que é um gráfico de rosca, para você ver qual foi o trimestre que você mais teve vendas. Então, pode ser que nesse período aqui, vamos imaginar que você teve 13 bilhões de reais no terceiro trimestre, foi alguma ação de vendas que você fez com o time, lá Dia dos Pais, Dia das Mães, e aí você fez uma ação com o time de marketing, você viu que deu resultado, na qual você conseguiu vender ali 13 bilhões de reais. Bom, e aqui, essa tabelinha está um pouco mais detalhada, então novamente eu tenho aqui o cliente, no caso aqui o total de pedido, o total de vendas e aqui o ticket médio que esse cliente comprou aí com a empresa ao longo de, vamos imaginar, 13 anos aqui. Então, eu tenho 11 mil clientes que fizeram 15 mil pedidos, né? E aqui, à nossa direita, eu fiz aqui na verdade, um top 10, né? Dos clientes que mais compraram, né, na sua empresa. A gente sabe que esses clientes que mais compraram, muitas vezes têm o maior poder aquisitivo, são classificados como categoria A ou AA, depende muito de cada empresa. A gente sabe que muitas vezes precisa ali dar uma atenção especial para esses clientes. Beleza, pessoal? Então, assim, a gente conseguiu ter uma boa visualização de dados, partimos do zero, não temos nada, apenas 3 relatórios, fizemos tratamento, fizemos as conexões, começamos a montar a visão, e aí você tem esse indicador dessa forma. E aí, você como analista de dados ali, ou aquele carinha que manja o que é Excel e agora está tentando implementar o Power BI na empresa, é dessa forma que você vai estar mostrando para o seu gestor o poder que a ferramenta tem, é claro, e aí você vai começar a discutir com ele a periodicidade de estar reportando isso aqui, seja internamente, seja através do link público, ou seja apenas naquela reunião que você tem ali, mensal, para discutir o resultado e aí traçar o plano estratégico. Beleza? Esse aqui é só uma palhinha, e aí eu até coloquei aqui do lado. Então, mostra aqui, Alexandre, ou deixa para o final? Bom, vou mostrar. Mas eu vou entregar ele aqui, ó. Tem uma pessoa que fez uma pergunta no chat aqui e apagou. Eu sei muito bem quem é ela, Gilmar. É meu cunhado, ele tá passando aqui, ele tá assistindo, tá prestigiando aqui a nossa live, né? E eu vou fazer um comentário aqui, porque já fica registrado de agradecimento. Para todos que estão acompanhando aqui na live, tudo é um processo de aprendizagem, né? Para chegar até aqui, para o Márcio também trazer todo esse conhecimento, para eu ter demonstrado para vocês como que nós chegamos a uma automação de processo, existe a iniciativa do aprendizado, né? E eu lembro muito bem, isso por volta de 2009, isso é para ficar registrado aqui mesmo, tá? 2009, 2008, eu não vou lembrar agora exatamente a data, mas o Gilmar, olha, acabou de dar risada aí no chat. Ele vai lembrar, inclusive, desse fato. Eu não trabalhava de forma administrativa ainda, trabalhava aqui, né? Para quem não sabe, não me conhece, eu sou aqui de Francisco Morato. Eu trabalhava aqui no supermercado Confiança, que por sinal já nem existe mais, o supermercado ele faliu, né? Fechou as portas, depois abriu outro, enfim, não existe mais a empresa. E eu lembro que tinha um consultor lá, contrataram uma consultoria para
fazer algumas melhorias, implantar alguns indicadores, planilha. Eu não sabia nem o que era Excel nessa época, né? Meados de 2007, 2008 ali, para ser mais específico. E aí, nessa época, eu falei, cara, Gilmar, chegou um cara lá, um consultor, abriu uns arquivos, chamava de arquivo, não sabia nem o que era planilha nessa época. Eu falei, e o cara pinta umas células de amarelo e pinta uma célula de vermelho, cara. Eu fiz olha a pergunta que eu fiz, né? Era o meu nível de conhecimento naquele momento. Como é que eu pinto uma célula de vermelho, cara? Isso em 2007, 2008. Eu não sabia pintar uma célula do Excel de vermelho, né? E hoje, é claro, né, passados muito tempo, essa foi a pergunta que eu fiz para ele me ajudou muito. Conhece muito, tá aqui, ó, tá escondidinho ali no chat, mas conhece muito sobre o tema, tem muito a contribuir também. Né? Quem sabe a gente não traz ele aqui para uma live também. E fica aqui o meu agradecimento, né, para todos e aliás, registrado, né, meu agradecimento aqui de forma pública, que o Gilmar teve muito a contribuir, contribuiu muito com esse meu processo de aprendizado aqui, tanto da ferramenta no Excel, como em outros que a gente sempre bate um papo a respeito. Beleza, Gilmar? Valeu, fica registrado por aqui. Vai, Márcio. E aí, ó, se você quiser já compartilhar, manda bala, até porque todos terão acesso a esse conteúdo que nós construímos aqui juntos hoje. Bacana, pessoal. Então, assim, deixando a cereja do bolo, eu acho que com esse painel dessa forma a gente já consegue ter uma boa visualização, e aí a gente parte ali na questão do design, justamente para quê? Para chamar atenção para o indicador. Então, você imagina, a gente tratou os dados, automatizou as rotinas, e aí montou um indicador que pode ir para o seu gerente, para o seu diretor, para o gerente de operações, ele vai ali ter isso através do link, né? Vou compartilhar com vocês também esse link, no computador ou até mesmo ali no próprio celular, clica no link, ele vai abrir ali esse dashboard, né? E aí ele consegue ver em tempo ali, não em tempo real, porque muitas vezes você não toma uma decisão em tempo real, mas sim vendo como é que foi a sua performance no dia anterior. Bom, então assim, acho que aqui, você colocando design no seu indicador, pode ter certeza que aquele gestor que gosta de indicadores, eu estou vendo que tem alguns gestores meus que estão aqui na live também, acho que o Juliano, o Matheus também, sabem muito bem o que eu estou falando, acho que é aqueles caras que te incentiva a trabalhar os dados, a identificar as anomalias ali, justamente com o time, e começar a trabalhar em cima disso. Às vezes, são as pessoas esses gestores que te apoiam a você continuar nessa trajetória de análise de dados e muitas vezes aquela velha planilha Excel, né, que ajuda ali no final do mês a... Opa, oi, Alexandre. Oh, desculpa, não. Achei que eu tava no mute. Deixa eu me mutar aqui. Manda bala, manda bala. E aí, justamente, aquele carinha do Excel que muitas vezes traz ali a resposta que você está procurando. E hoje a gente começa a evolução saindo um pouco do Excel, mas aí a gente sabe que 80%, 90% das empresas ainda utilizam o Excel, mas hoje a gente queria mostrar um pouco do poder que a ferramenta tem, que é o Power BI. A gente vê que no mercado, quem domina esse tema, cara, vai ter trabalho, vai ter empregado aí por mais, acho que 10, 15 anos ainda. Eu vi esses dias que a procura por profissionais que têm esse conhecimento tem aumentado 280%. Então, você imagina, quem conhece a ferramenta, né, vai conseguir ali tirar de letra, vai conseguir ajudar aquele diretor a responder alguns questionamentos que muitas vezes é cobrado: quanto que eu gastei de frete, quanto que eu vendi, qual o produto que mais vende, eu tenho esse material em estoque, eu não tenho, posso fazer uma promoção. Então, eu digo que é através dos dados que você vai sim conseguir ajudá-lo aí nessas respostas e, consequentemente, ali você vai estar ganhando um degrau ali, né? Ou você vai ser aquele cara que sempre vai estar indo ali na reuniãozinha para mostrar o resultado da companhia como um todo. Então é isso, Alexandre. Acho que espero ter atendido a expectativa aqui do nosso time, né? Até agora 22 pessoas. Acho que essa é só uma pontinha do iceberg e essas duas ferramentas podem ser trabalhadas. E é claro, a gente que trabalha com dados tem um papel fundamental de tentar implementar isso dentro das empresas nos dias atuais. Beleza? É isso, Alexandre. Eu acho muito obrigado, excelente.